Muito bem, e estamos a chegar ao final da nossa reunião de hoje e vamos terminar indo mais longe e mais alto com o SEICTA, o Conselho Estratégico para a Investigação Científica e Tecnológica em Aviação, na pessoa de, claro está, do professor Eurico de Brito, que nos vai então falar sobre o SEICTA, as suas atividades e os seus projetos. Ele vai entrar em modo remoto, vejo que já está aqui online. Muito bem-vindo, boa tarde, professor Eurico, e muito obrigado por aceitar este convite que vai encerrar o nosso programa de hoje. Okay. Ora, muito boa tarde. As minhas saudações para a organização do Air Summit, que eu acompanho desde o seu nascimento. Muito obrigado à Sociedade Científica Médica Aeroespacial. Eu fui convidado para falar sobre o grupo informal que está, digamos, formado desde 2016, quando eu, no ISEC Lisboa, estava como coordenador do mestrado em Operações de Transporte Aéreo. Senti uma grande necessidade de, no setor da aviação, arranjar especialistas, pessoas da indústria que pudessem colaborar com a academia, ou seja, aquele triângulo academia, indústria, formação. E assim aconteceu. Nós, como aparece aqui no primeiro slide, e sob a liderança do falecido engenheiro Manuel Torres, que era vice-presidente da TAP e que foi o primeiro presidente deste grupo informal, assim criámos o grupo e a primeira iniciativa, como aqui numa sala do ISEC, foi realmente o recrutamento de professores que simultaneamente eram pessoas da indústria, mas também tinham capacidades académicas para o mestrado, e assim tivemos o falecido há 2 dias Ivo Silva, Jaime Valadares, Gonçalo Matias, Lígia da Fonseca, Jesus Conde, Egídio Lopes, grandes profissionais que também eram professores e assim aconteceu. Depois o grupo foi-se desenvolvendo no sentido de, em natureza informal, nós apoiarmos a academia, não é? E focando na aviação. Como sabem, existe a aviação, o espaço e a defesa, nós focamos só nesta parte da aviação e os membros desse grupo informal, que foi avançando, foi se tornando cada vez maior, só para termos uma ideia, nos anos 2016 e 2017 as nossas iniciativas envolveram cerca de 1000 pessoas, obviamente não eram todas do nosso grupo, mas em seminários e noutros encontros e iniciativas, envolvendo também cerca de 100 empresas, precisamente neste círculo da academia e da indústria. Profissionais experientes, professores, especialistas, companhias e entidades da indústria e da educação superior, focando no Instituto Politécnico, e por isso nós tornámos independentes em relação ao ISEC e aderimos, pois, várias iniciativas com institutos politécnicos, como o caso de Setúbal, que é muito forte na parte do fabrico, depois também outras instituições, Beja, também fizemos várias iniciativas noutras instituições. O nosso foco, pois, é o transporte aéreo, aeroportos, navegação aérea, as operações de terra, manutenção e aeronavegabilidade, logística, treino e consultoria. São as atividades que nós mais agregamos. Do ponto de vista da nossa contribuição para a estratégia, pois nós focámos na estratégia europeia, que, como sabemos,
teve uma evolução, em primeiro lugar, através do Flypass em 2011, depois em 2017, com o Advisory Council of Aviation Research and Innovative in Europe, pois aparece o documento que depois deu origem ao Conselho, por isso ao Regulamento do Conselho de 2018, que definiu a estratégia da aviação para a Europa. A diferença entre o Flypass de 2011 e o de depois, mais tarde, em 2017, foi todo o aparecimento das novas tecnologias, da preocupação com o ambiente, a questão da digitalização, que depois, mais tarde, veio, embora com a manutenção do regulamento de 2018, pois toda a estratégia foi renovada nestes 3 documentos principais, não é? Mobilidade, a estratégia da mobilidade, depois a mesa redonda da aviação e o destino 2050. Ora, esta nova estratégia que impera agora, e todos os participantes deste Summit podem ver que nas intervenções estão sempre presentes estas preocupações de sustentabilidade do setor, a digitalização e o retorno para a normalidade e confiança. Obviamente isto tem a ver com a pandemia, mas mesmo se não tivesse havido a pandemia, pois todas estas novas preocupações da sustentabilidade, da neutralidade carbónica, da nova energia, inteligência artificial, a automação, a realidade virtual, a realidade aumentada, o Big Data, o blockchain, a sustentabilidade social, o céu único europeu, as novas formas de comunicação e navegação que nós temos ouvido aqui no Air Summit e a conectividade urbana com os novos meios não tripulados e todas as tecnologias a ele ligadas. Pois este grupo, através destas diretivas, chamemos assim, europeias, e através daquilo que nós na indústria pretendemos, que é uma grande ligação entre a academia e a indústria, pois todos estes documentos estratégicos consideram fundamentais o desenvolvimento dos recursos humanos em termos de investigação e desenvolvimento, pois toda a questão da problemática da digitalização e das novas ferramentas implicam não só uma grande articulação entre os profissionais da indústria e a academia, mas também várias iniciativas em projetos, em apoio, dissertações, e nós, então, no nosso grupo informal, pretendemos, então, apoiar informalmente, através dos nossos membros, com as atividades que vamos desenvolver. Queremos transformar-nos numa associação, e estamos neste momento a trabalhar nesse sentido, uma vez que já temos cerca de 200 aderentes, e por isso queremos continuar a fazer os nossos seminários, os nossos encontros profissionais, o networking, que é muito necessário. Nós, por exemplo, precisamos na academia de
de orientadores, de co-orientadores, precisamos de acesso dos estudantes às indústrias, estágios. Ora, tudo isso implica um networking que o nosso grupo informal pretende desenvolver. Depois temos também uma atividade de disseminação de informação para apoiar técnica e academicamente os estudos e os projetos, produção de literatura, depois promoção destas relações academia e indústria e um apoio para recrutamento de especialistas, porque como o ensino politécnico, por exemplo, precisa de especialistas certificados, e esses especialistas pois temos que ir buscá-los à indústria, mas também temos que os formar e os certificar em termos de provas públicas, no sentido deles depois poderem assumir cargos de coordenação e até de docência. Por isso, o nosso grupo é um grupo, então, que está empenhado em continuar este tipo de atividade, que é uma atividade essencialmente dependente dos seus membros. Por isso nós não temos neste momento uma sede, somos um grupo independente, por isso interagimos, embora pois o nascimento tenha sido no ISEC, mas interagimos com toda a academia e com toda a indústria, e por isso o próximo passo, para o qual pedimos a experiência da sociedade científica, médica, aeroespacial, que também teve um percurso de se institucionalizar pois, numa sociedade de profissionais, é o que nós também pretendemos, seja através deste modelo ou de um modelo de associação pura e simples. O associativismo, como sabemos, é fundamental na aviação. Aqui em Portugal temos a AED, que é, digamos, a AED, que consegue reunir os grandes três setores, que é a aviação, o espaço e a defesa, e nós, junto da AED, pois queremos também ser um vetor de ajuda para que a parte, digamos, do transporte aéreo, ou seja, das operações de transporte aéreo, todas as atividades de suporte, também tenham na AED uma expressão mais forte do que neste momento têm, porque a AED, o chamado cluster aeronáutico, tem-se dedicado fundamentalmente à parte do fabrico e por isso, da manutenção. Nós, mais uma vez, agradecemos à sociedade científica a oportunidade de mostrarmos aqui a nossa atividade e aquilo que pretendemos ser no futuro, e por isso despedimos-nos até à próxima oportunidade de juntarmos os nossos conhecimentos e a nossa capacidade de desenvolvimento e apoio do setor aeronáutico em Portugal e internacional. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eurico de Brito. Eu gostava de... Estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas tenho que lhe fazer uma pergunta que é: como é que veria a SEMAPOR, a Sociedade Portuguesa de Medicina Aeroespacial, inserida no SEICTA? Que papel é que a SEMAPOR poderia ter no contexto do SEICTA? Pois, nós fizemos em 2018, isto é um exemplo, fizemos um seminário sobre saúde mental e safety. Obviamente que existe uma grande relação entre a segurança operacional e a saúde mental, e não só nas operações de transporte aéreo, nas operações, mas também na manutenção e noutras atividades, e por isso toda a questão da medicina tem vindo crescentemente a ser cada vez mais focada, e
a própria legislação da IASA, depois do acidente do Germanwings, alterou não só a programação, mas também toda a preocupação em que a aviação deve ter relativamente à saúde mental, e a saúde mental englobando não só as patologias, mas também as adições e todos os fenómenos que podem fazer perigar a segurança operacional. Professores, a sociedade está disponível para colaborar com a SEICT. Acho que temos espíritos comuns e esperemos que tenhamos muitas colaborações no futuro. E muitíssimo obrigado mais uma vez por nos ter vindo falar do SEICT aqui e obrigado pela sua excelente apresentação. Muito obrigado, Boa tarde, professor. Obrigado. Dr. Rui Pompal. Muito obrigado.